esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe. Cada elemento da equipe tem que lembrar, assim, que o início do trabalho não é quando está iniciando. O início do trabalho é quando termina o trabalho anterior. E a pessoa tem que lembrar, assim, que ninguém compra passagem na última hora. Isso fica bem claro, assim, da gente ir observando, assim, nos voos domésticos, que quando compra com antecedência, a diferença de preço é mais de 50%. Quer dizer que se a pessoa não programou ou se ela necessita viajar de última hora, ela encontra a passagem, mas o preço é um preço justo. Então, para a nossa evolução, a pessoa tem que lembrar que ela tem que pagar o preço. E ela tem que lembrar que o trabalho da semana seguinte inicia assim que termina o trabalho da semana anterior, porque tem a programação. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o primeiro mandamento de Deus. Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses ao meu lado. Esse mandamento é o mais importante, tanto é que é o primeiro. Nele está a base. E a pessoa tem que lembrar, assim, que nós temos muita facilidade de observar a vida dos outros, mas nós esquecemos de observar como nós nos encontramos. Então, quando fala-se de idolatria, está falando muitas vezes para uns de adoradores de Satã e de outros que adoram aquelas imagens feitas e que muitas fileiras ali, de muitos nomes. Então muitos acham assim que idolatria é somente aquilo. Idolatria é aquela condição bem importante assim, de amar muito o filho, amar os bens, os prazeres, de amar uma mulher além do normal, de amar o poder, de amar o dinheiro, da pessoa sempre achar que ela é que tem direitos, ela é que se encontra beneficiada, ela é que tem aquela condição bem simples assim, de achar que ela é esperta. Isso é idolatria. E é bom a pessoa ir lembrando assim, existe uma palavra que chama-se pendor. Então, quando a pessoa coloca o sentimento dela em cima de um pendor, que pode ser em cima dela mesma, dela julgar-se numa condição que tem sempre direitos, que está sempre naquela condição de querer ser beneficiada. Esses pendores têm uma coisa bem importante. Nós sabemos assim que nós temos uma vibração. E é bem importante a gente observar esse tipo de vibração. A gente conhece pessoas que andam pelas ruas com o seu cachorro, e tem moradias que tem cachorro. Então, quando a pessoa vai aproximando, o cachorro já percebe daquela moradia. Então, para muitos que passam por ali, aquele cachorro fica muito bravo. E tem outras pessoas que têm mais de um cachorro que anda também por aquela moradia, e naquela casa que tem aquele cachorro, aquela pessoa tem o costume de fazer um agrado para aquele cachorro. Aquele cachorro não manifesta com os cachorros que esta pessoa tem. É bem importante a gente observar que nós temos esse sistema. Então, quer dizer assim, que se nós não tivermos aquela condição de colocar o primeiro mandamento em primeiro lugar na nossa existência, assim que nós largarmos o corpo de matéria grosseira, nós ficaremos presos com os pendores, com as pendências. E nós sabemos assim que nós temos um tempo na matéria grosseira. Esse tempo é físico, é verdadeiro. Esse tempo, nenhuma pessoa se encontra numa condição de falar o tempo que ela tem. E a gente vai observando que é um procedimento que existe na lei do Criador, que o ser humano não tem acesso. Então, se nós continuamos com os nossos pendores, quando nós largamos o nosso corpo de matéria grosseira, nós vamos para os nossos pendores.
Se são pendores que pendem para baixo, esses itens, como por exemplo, amar demais uma mulher, amar demais um filho, amar o dinheiro, amar os bens, amar os prazeres, amar o poder, amar as estátuas, imagens, seja de adoradores dos chamados santos ou adoradores de Satã. É da mesma maneira. Então nós precisamos de lembrarmos assim que nós vamos para esses pendores. Como na matéria grosseira, nós temos um tempo. E esse tempo é bem interessante, que a pessoa pode confirmar. Pessoas novas que já venceram o tempo dela e conhece pessoas muito velhas que ainda não venceram o tempo. Então essa norma de tempo e de espaço que existe também na matéria fina. E como na matéria fina nós vamos viver com os nossos iguais, então nós estamos presos às nossas pendências. Mas quando a pessoa compreende os ensinos que o Criador instituiu, quando ela compreende o primeiro mandamento, acontece uma coisa muito boa. O amor que ela desenvolve para o Criador de uma maneira correta, e esse procedimento a pessoa tem que lembrar que ela que tem que fazer o trabalho de observar se essa veneração que ela está dedicando para o Criador é verdadeira, na sua maneira de ser, na sua fala, na sua maneira de sentir a vida. Isso é verdadeiro. É só observarmos assim como nós somos. Muitas vezes nós recebemos uma advertência e nós não fazemos uma observação como é que nós temos que comportarmos para que nós tenhamos uma maneira melhor para não recebermos a advertência. Não, nós ficamos magoados. Aquela condição bem interessante, assim, que não está relacionado à idade da pessoa. De 3 aninhos, ou de 30 anos, ou de 60, a pessoa fica magoada com a advertência que ela recebe e ela não observa que ela que precisa de melhorar. Isso é um pendor, é uma pendência. A pessoa julgar-se que precisa agora de passar a mão na cabeça dela. Esses costumes que nós temos, que nós adquirimos e que nós vitalizamos, que eu sou, a injustiça que eu recebo, essas coisas assim. Então esses pendores, nós vamos com eles para a matéria fina e que nós também lá teremos um tempo para livrarmos desses pendores. Se nós não livrarmos desses pendores, acontece o seguinte, que nós não teremos serventia. E é bem importante assim a pessoa lembrando, ela trabalha numa empresa e se ela não apresentar uma produtividade, ela pode ir ficando naquela empresa. Só que ela não muda de setor, só que ela não muda de posicionamento e ela também não é chamada para trabalhar em outra empresa similar. Ela não apresentou nada. Do jeito que nós fazemos na empresa, fazemos na nossa moradia. Se nós não melhorarmos, ficamos com os adolescentes, vamos ficando com os netos, que é bem sério assim, que a gente vai confirmando assim, a pessoa não evolui e ela vai ficando com os filhos, depois ela vai ficando com os netos. Quer dizer assim, não houve melhora dentro da pessoa. Para que ela veja os seus familiares, os seus descendentes, ela tem que apresentar alguma coisa para encher a barriga deles. Se ela não fizer nada para a barriga deles, também eles não vão. Tirar esses pendores, valorizar as leis que o Criador instituiu, e nós temos que conhecê-las, não somente conhecê-las, porque a gente vai observando assim a matéria escolar. Então aquele que sempre se coloca numa condição de ter tido um conhecimento profundo daquelas informações escolares, já foi confirmado muitas vezes que muitos desses não são bons profissionais. Então o que acontece? Essa diferença nós precisamos de ter. A maneira que recebemos as informações que fica no nosso cérebro, que a pessoa decora ali todos os itens, mas ela não vivenciou aquilo. Dentro dela, ela não ficou impregnada com aquelas informações. Ela se encontra naquela condição bem simples assim, que é de teórica, saber falar. E nós sabemos assim que aquele que muito fala, pouco faz. Aquele que é prático, é só observar nos trabalhos manuais. O prático não fala. Aquele mestre daquela oficina, aquele outro mestre, aquela senhora, ela não fala para a noviça.
dentro dela surgiu uma condição bem importante. Ela graduou, diferença de nível. Então ela sabe que não tem uma assimilação. Aquele sabe que aquele noviço não tem uma assimilação. Na nossa vida, o primeiro mandamento é bem importante a pessoa lembrar assim: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses ao meu lado. Nós temos que trazer isso para dentro de nós. Conhecemos pessoas que vieram de outras regiões, de outras localidades, e que muitas vezes não tinham recurso financeiro. O que eles tinham? Tinham uma esperança verdadeira. O pouco conhecimento que eles tinham dos ensinos do Criador foi suficiente para que eles firmassem naquela nova localidade que eles vieram firmar para a sua nova moradia. Então, o que nós precisamos agora? De uma maneira lúcida, trazer esses conhecimentos de forma consciente, para que nós tenhamos essa capacidade de ficar seguro na nossa vida de matéria grosseira. E nós temos a confiança que a vida é uma continuação e que a realização da continuação é o presente, não é amanhã, é hoje. É como eu me comporto hoje, é como eu me encontro para que eu tenha aquela condição de continuar sendo um reflexo, que eu possa transmitir uma informação, uma maneira, e que depois eu vejo que a outra pessoa assimilou. E a pessoa tem que lembrar assim: todo cuidado é pouco, porque nós recebemos muita influência com os nossos pensamentos. E é bem sério assim, porque muitas vezes a gente pensa que a gente superou as limitações e não superamos, porque não houve aquela vontade dentro de nós, aquela força. E nós sabemos assim que isso é verdadeiro, porque tem um ensino que fala assim que a carne é fraca, que a nossa condição na vida da matéria grosseira, nós precisamos de ter um empenho maior, um esforço maior. Então, quando fala-se do sacrifício, a pessoa tem que lembrar assim: o sacrifício é colocar as coisas para trás, as coisas de matéria grosseira. Então a pessoa tem que ser organizada na sua vida para que ela tenha tempo para conhecer direito o livro Na Luz da Verdade. Não somente ter o conhecimento, mas ela viver, que é aquela condição bem importante daquele que conhece os animais, e quando ele passa perto daquele portão que tem aquele animal fica quieto. O jeito que ele irradia possibilita que aquele animal fique quieto. Então o que acontece? Dentro dele tem essa condição bem importante, essa naturalidade, essa firmeza, ele irradia de acordo. Aquele outro passa do lado de lá da rua e o cachorro fica bravo com ele. A nossa irradiação não está limitada à frequência, a nos encontrarmos próximo do outro. Então não tem limite de distância. Isso fica bem fácil assim, porque hoje tem muito sistema de comunicação mecanizada. Mas anteriormente, esse sistema de comunicação, há algumas décadas, não existia. Então a pessoa sentia aquilo que o outro estava sentindo, independente da distância física. Quando ele podia comunicar com aquele que ele recebeu a informação, essas informações estão sempre relacionadas assim, a ligação com o fio sanguíneo. Um filho com o pai com o filho, o marido com a mulher com o marido, numa ligação mais íntima. Então, quando acontece algo com um, o outro na distância percebe. E quando ele tem a condição de saber o que aconteceu, aconteceu exatamente naquela hora que ele percebeu. Então, quer dizer assim, as irradiações não têm limite, não tem tempo e não tem espaço. Fica bem fácil da gente observar assim. Décadas, muitas décadas depois, a gente lembra. E é bem interessante assim, quando
passa algumas décadas ou várias décadas, a gente pergunta para outra pessoa, a pessoa fala que não é daquele tempo. Quer dizer assim, que aquele que está fazendo o relato, dentro dele, aqueles fatos se encontram vivos. Todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos, nossos atos, continuam conosco. Nós não desligamos. Agora, nós fazemos as observações do primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses ao meu lado. É bem importante assim, porque nós teríamos a facilidade de ver aqueles que são excluídos. Se fica amando Satã, se fica amando as estátuas de madeira, se fica valorizando o filho, se fica valorizando os prazeres, o dinheiro, o poder, isso fica fácil da gente ver que não está correto. Porque no caso do poder, tem muitas referências e muitas pessoas conhecem muitas referências, fica bem fácil assim da gente fazer essa observação. Quer dizer que se encontram já condenados, se ele não melhorou na matéria grosseira, na matéria fina, vai ser muito difícil para ele tirar esses pendores. Isso é físico, isso é bem importante. Então, nós também temos as nossas limitações, pois se eu agora pude relatar coisas de várias décadas, e aquele outro que se encontra também com muitas décadas fala que não lembra dessa parte, o que acontece? Acontece que eu também posso me encontrar preso com pendores. Um trabalho de ir verificando o esforço que nós temos que fazer conosco mesmo, de nos alinhando, de ir observando. Existe uma coisa muito importante assim, que o Criador nos possibilitou. Quando a gente estuda o livro Na Luz da Verdade, a gente percebe como a gente é. E esse perceber-se são instantes. Então o que acontece? A gente tem que continuar estudando para que essas percepções continuem vindo e a gente ir observando como é que a gente é realmente. E qual o procedimento que a gente precisa de continuar tendo para continuar recebendo esses auxílios, porque se eu recebo uma percepção de como eu sou, é um auxílio. Qual é o procedimento que eu preciso de continuar tendo para ir melhorando? E a gente vai observando que nós temos muitas maneiras que não são boas. Uma das maneiras graves, assim, que quase todas as pessoas têm, é aquela facilidade de irritar-se. E nós sabemos que quando uma pessoa fica irritada, ela depois fala que não sabe onde ficou com a cabeça. Quer dizer que a irritação é um pendor gravíssimo. Então nós temos que trabalhar dentro de nós de uma maneira que nós tenhamos a possibilidade de ampliar o nosso saber, de ver antes aquilo que precisa de ser visto, para que não tenhamos esta condição de nos irritarmos. Porque aquele que irrita é porque ele não se encontra seguro com aquilo que ele precisa. Quando a pessoa tem o domínio, tem o conhecimento, então ela sabe como soluciona e ela vai trabalhando antes para que aquilo não desencadeia. Então nós temos assim muitas limitações. Então ver as limitações do nosso semelhante é fácil. Agora a minha, como é que eu me encontro? Qual o procedimento que eu preciso de continuar tendo? E é bom a pessoa ir lembrando assim, que nós temos que fazer um trabalho agora, dentro de nós, para agora nós nos tornarmos úteis. O tornar útil quer dizer aquele que conhece os ensinos. Se ele não conhece os ensinos, não tem utilidade. Porque a gente sabe assim que naquela empresa ele julgava que era importante, ou ele aposenta, ou ele é demitido, ou ele pede demissão e a empresa continua. Então aquela importância na matéria grosseira parou de existir. A importância é quando a pessoa conhece os ensinos e o procedimento que ela passa a ter na sua vida
para que ela possa trabalhar de acordo com os ensinos do Criador, e ela tem que lembrar assim, qual é o procedimento para que ela possa receber as orientações para venerar o Criador. Porque nesse procedimento existe uma coisa bem grandiosa assim, a pessoa purifica-se. Então na matéria fina ela é elevada, e então ela vai para o paraíso. Essa é a condição bem importante, porque o reino do espírito humano é o paraíso. Mas para que ele vá para o paraíso, ele tem que estar de acordo com a sua vida interior, sem pendores, não tem pendência. Porque se eu lembro de coisas que aconteceram há décadas, e é bem interessante, porque a criancinha pequena, muitas vezes, ela tem uma personalidade que os pais falam assim, que é uma personalidade difícil. Quer dizer que aquela criancinha já trouxe uma personalidade difícil. Agora é da responsabilidade daqueles tutores organizar a vida desta criança. Porque se aquela família recebeu aquela criança, é porque aquela família se prontificou em ter o saber para poder orientá-la. Se eles estão fazendo o procedimento correto, então aquela criança, essa personalidade difícil, ela então vai ser organizada, vai ser direcionada para a luz. Porque é bem interessante, quando tem várias crianças pequenas, de 2, 3 anos, a gente vê que ensina para aquelas crianças determinada função, e aquela criança, uma ou outra aquela criança, faz aquela função diferente. E ela fala, não, para mim é assim. Então aquela criança já veio com uma personalidade de liderar, de definir, de ter a sua personalidade naquele ato que ela está realizando. Então na nossa vida interna, nós temos que fazer um trabalho assim, de nos individualizarmos, de sermos diferentes, de ser melhores do que os nossos ascendentes. Senão nós entramos naquela condição assim, daquelas senhoras, para que ela possa ver os seus filhos, os seus descendentes, ela tem que possibilitar algum alimento. Se ela não fizer esse trabalho, eles também não vão lá. Mas nós temos um ensino muito importante, que não só de pão vive o homem. Isso é bem importante, porque anteriormente era mais comum assim, as pessoas iam procurar um emprego, ela ia mais organizada dentro dela, com um propósito mais firme, mais definida. Agora a gente vê assim que as pessoas se encontram um pouco mais superficializadas. Então, se na maneira de sobreviver a pessoa se encontra com uma superficialidade, nessa superficialidade, então ela não vai irradiar aquela segurança que aquele empregador necessita. Isso é físico. Para a nossa vida interna, para que eu consiga conviver bem com os meus pendores, para que eu possa melhorar esses pendores, isso é físico. Então é a vida inteira a pessoa tem que lembrar que ela precisa de continuar no seu posto, como aquele guardião que ficou no seu posto quando o resto da tropa estava voltando, ficaram olhando para ele. Então o que aconteceu com aquele guardião? Ele ficou no seu posto com tanta firmeza, com tanta responsabilidade, que ele mudou a irradiação. Aquela tropa muitas vezes não sabia falar por que eles estavam olhando para aquele guardião quando eles passavam por aquele portal. Mas dentro de nós sabemos assim que é uma coisa superior, porque nós sabemos que nós temos um sistema que o superior nos atrai. Então aquele que mantém sempre no seu posto, ele torna superior. Então o sistema de irradiação dele melhora. Então ele passa a atrair aqueles com quem ele relaciona. A vida é simples. Cabe a cada um fazer o seu trabalho de observando os seus pendores e o procedimento que ele está tendo para ele mesmo. Então muitas vezes a pessoa acha assim que ela está fazendo algo para o outro. Nós não fazemos algo para ninguém. O que nós fazemos é para nós mesmos. O esforço que nós fazemos, quando a pessoa é beneficiada, então o jeito que ela é, o reflexo que ela passa a ter, muda. Com essa mudança, o outro aprende. Quando o outro aprende, ele aprendeu melhor. O outro poderá não lembrar de como foi o reflexo que ele passou a ter, mas aquele que ensinou, aquele que posicionou, nunca vai esquecer. Então, dentro de nós, esta coisa boa assim, da gente ir lembrando
e possibilitando que o outro aprenda conosco. Então, para isso, a pessoa tem que lembrar que ela tem que ficar impregnada, ela tem que ficar no seu posto, como aquele guardião ficou. Então, o posto que nós temos é conhecer o livro na luz da verdade, porque quando a pessoa conhece, ela conhece primeiro ela. Porque nós vemos assim que não adianta falar, fica bem fácil assim. Quando aquele tem os seus comandados, ele conhece os seus comandados. Quando o professor conhece o seu trabalho, quando ele conhece os seus alunos, ele sabe que não adianta chamar atenção. O que ele procura é fazer com que os alunos fiquem ocupados. Dá um estímulo, quer dizer que aquele trabalho que está sendo feito vai valer pontos para a prova seguinte. Essa é a condição bem importante assim. Na nossa vida diária é a mesma coisa. O tempo que foi destinado a mim na matéria grosseira e o tempo que foi destinado a mim depois na matéria fina. Se eu não conseguir livrar dos meus pendores, se eu não conseguir na matéria grosseira tornar-me um reflexo dos ensinos do Criador, eu também não terei a possibilidade de livrar desses pendores na matéria fina. O tempo que foi destinado a mim é verdadeiro, então eu não terei serventia, então eu serei anulado. Quando fala-se da condenação eterna, está falando disso, que a pessoa não livrou dos pendores, das pendências. O primeiro mandamento é bem simples, não terás outros deuses ao meu lado. Então, se a pessoa quiser alguma coisa na vida, ela tem que colocar o primeiro mandamento em primeiro lugar. Então, a veneração para o Criador não é com palavras, é no sentimento intuitivo. Porque no sentimento intuitivo está a ação do nosso espírito. Quando fala-se que a pessoa relacionou com o outro e a primeira impressão que ela teve foi a verdadeira, é o sentimento intuitivo que não está ligado à norma do tempo e do espaço. Nesse ato, nós temos que trazer esse ato para a nossa vida diária, para todo instante da nossa vida. E é bom a pessoa lembrar assim, que esse sentimento intuitivo é da categoria daquele sentimento que é usado quando a pessoa faz um preparado no fogão. No tempo certo, no ponto certo, na quantidade certa. A pessoa tem que trazer para a vida dela e colocando o primeiro mandamento em primeiro lugar. Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses ao meu lado. As referências que já foram ditas dos valores, de amar um filho, de amar demais a mulher, de amar demais o dinheiro, de amar o poder, essas referências já foram feitas, mas nós temos que descobrir muitas outras que nós temos. Então a vida de uma pessoa, se ela observa, ela tem tantas coisas para conquistar dentro dela que ela não teria tempo de olhar nem para a direita nem para a esquerda. Ela teria que encontrar-se mais presente com ela mesma quando ela estuda o livro Na Luz da Verdade, porque ela vai ter a possibilidade de perceber-se os defeitos que ela tem e o procedimento que ela está fazendo para melhorar-se. E a melhora a gente sabe assim que é a vida toda, porque nós sabemos de casos de pessoas que tiveram recaídas. Não podemos ter recaídas, porque se a pessoa encontrava-se numa condição, agora ela desce um degrau, fica muito difícil para subir, para pegar o nível anterior. Então, melhorarmos, estudar o livro Na Luz da Verdade, o procedimento para nos tornarmos verdadeiros.